E nós vamos dar início, então, ao primeiro bloco, só para que as irmãs tenham ideia como vai funcionar. Nós dividimos a conferência em 3 blocos, o bloco da saúde física, e da saúde, o segundo bloco da saúde emocional, e no terceiro bloco, o Espírito Santo. Nós teremos 2 intervalos que nós vamos passando, e logo nós teremos também 3 testemunhos. Então, fiquem aqui, permaneçam aqui, abram o coração, deixem as distrações, o marido, os filhos, o trabalho, lá fora Deus está cuidando de tudo também, porque Ele consegue e Ele pode. Então fiquem com esse momento para vocês, amém? Então vou passando aqui a palavra para a missionária Gisele, que vai começar com esse tema, sobre a nossa saúde física. Amém, boa tarde a todas. Nós já estamos sentindo a presença de Deus aqui desde o início, né? Em cada abraço que a gente recebe, a presença do Senhor está presente, amém? E vocês podem sentar, e nós vamos começar falando sobre um tema que, quando a Aline passou o tema, eu fiquei pensando, olha, eu acho que Deus colocou esse tema para eu falar, porque é algo que eu estou passando, né? Então eu vou falar para vocês, não como alguém que seja profissional da área, mas como alguém que está num processo. Também, tanto quanto muitas de vocês, né? E uns 3 meses atrás, eu comecei a ter uma dor no joelho, que eu não sei nem de onde saiu, e fui no médico, fiz exames, aí o médico, olha, vai ter que operar o teu joelho, teu menisco rompeu. Tá, levei um choque, porque eu fiquei pensando, imagina, se agora o meu joelho está dando problema, como é que eu vou chegar aos 70 anos, né? Como é que vai estar meu joelho com 70 anos? Aí eu procurei outro médico, fui a Porto Alegre. O médico disse assim, olha, vamos tentar fazer, né, um tratamento conservador, vamos fazer fisioterapia, vamos tentar recuperar o teu joelho. Então eu estou nesse processo de recuperação, estou fazendo fisioterapia e tentando ajeitar a coluna também, porque eu tenho que chegar com uma idade mais avançada e a minha coluna tem que estar direita, né? Então eu vou falar para vocês como alguém que está no processo. Amém? E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, fala a respeito da aceitação do nosso corpo. Que é uma área, na verdade, a questão do nosso corpo é muito abrangente. Porque nós estamos sendo bombardeadas, né, diariamente, nas redes sociais e onde nós vamos, por muitas instruções, por muitas influencers, né? Que tentam nos fazer a nossa cabeça, né? De que muitas coisas são importantes, principalmente com relação à aparência, ao ponto de fazer com que muitas vezes nós nos sintamos até inadequadas. Quem já não se sentiu feia? Já não olhou no espelho e se sentiu feia? Ou coloca uma roupa e não fica bem. Daqui a pouco a gente bota uma roupa, não ficou bem, e diz, nada fica bem em mim, né? Ainda mais se a gente está num dia meio de TPM, piorou. Aí mais a gente vai achar que, né, que a gente está ruim, que a gente está feia, que está inadequada. Mas o Salmo 139, ele fala assim, é um salmo de Davi, e ele fala assim, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então Deus nos fez de uma maneira especial. Por isso que não tem ninguém igual a ninguém. Nesses dias eu estava trabalhando com os adolescentes e falava isso. Vamos colocar digital para vocês verem que como é diferente. Parece que não, a gente olha para o dedo todo mundo, parece o dedo igual de todo mundo, né? Mas a hora que tu colocou uma tinta no dedo e desenhou a tua digital ali, tu consegue ver quanta diferença tem. Imagine num universo tão grande as pessoas serem tão diferentes. E a nossa beleza está em ser diferente. A nossa beleza está em ser quem nós somos, quem Deus nos fez. Porque quando a gente tenta imitar alguém, quando a gente tenta ser igual a alguém, a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa beleza. Quantas pessoas que a gente vê, principalmente atrizes famosas, a gente consegue perceber isso, né? Quanto elas vão mudando com o tempo, que chega, parece que não é mais a mesma pessoa, né? Não vou citar nomes, mas a gente fala assim, a gente já imagina, né? Algumas figurinhas, né? Que não são mais elas mesmas, de tanto que mudou, de tanto que tentou se adequar.
E eu gostaria de falar para vocês à luz da Bíblia, porque assim, ó, a gente tem uma pressão de um lado, né, que a gente tem que se adequar, que a gente tem que fazer mil e uma coisas para ficar bonita, para ficar na moda, para ser aceita, para se achar bonita. E ao mesmo tempo a gente tem às vezes um outro extremo, que é o medo de pecar por vaidade, de errar. Então a gente precisa entender o que a Bíblia nos fala a respeito disso. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito do cuidado do corpo. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que Deus nos fez de forma especial. E que as nossas características são sim projeto de Deus. Fazem parte do projeto de Deus. Tudo que é criado, cada pessoa que cria, cada inventor que cria algo, ele cria algo para alguma coisa. E Deus nos fez também com um propósito. E as nossas características fazem parte do propósito de Deus. Aquilo que a gente tem de bom, de habilidades, de qualidades, faz parte do projeto de Deus. E as nossas dificuldades também. Sabia? Muitas coisas que a gente tem de limitações fazem parte do projeto de Deus. Porque as nossas limitações fazem com que a gente busque mais a Deus. As nossas limitações nos ensinam. As nossas limitações nos tornam mais humanos. E as nossas limitações nos fazem também enxergar as pessoas de uma forma diferente. Porque quando eu só acho que eu tenho coisas boas e qualidades, eu sou muito boa, e alguém tem uma dificuldade, alguma limitação, eu posso olhar para essa pessoa com um olhar de superioridade. Mas quando eu entendo que eu também tenho as minhas limitações, eu vou enxergar de uma forma diferente, vou olhar com um olhar de misericórdia. Então essa aceitação faz parte, é o primeiro passo para que a gente consiga viver em paz com o nosso corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. E talvez alguém possa pensar, mas o corpo não é tão importante assim, o importante é a alma, o importante é o espírito, né? Só que é óbvio que nós não podemos pensar só no corpo. Mas quando eu tive essa experiência do meu joelho começar a doer, e eu fiquei pensando, gente, se eu tenho 38 anos, se com essa idade o meu joelho está começando a doer, imagina quando eu tiver 70, né? E aí, como é que eu vou viver o propósito de Deus, se o meu corpo estiver com muita limitação? Como é que eu vou fazer as coisas para Deus? Como é que eu vou viver para minha família, se eu não conseguir se eu não conseguir me locomover? Então, o cuidado do corpo faz parte de uma mulher que teme a Deus. E então, algo que eu meditei bastante e que muitas vezes nos limita, nos faz não cuidar do nosso corpo, é o medo da vaidade. Mas o que é a vaidade? A vaidade é a valorização de alguma característica, de alguma qualidade, mas é uma valorização no desejo de que os outros notem, de que os outros vejam. Isso é a vaidade. Mas quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido daquilo que Deus me deu, isso se chama mordomia, cuidar daquilo que não é seu. Eu estou cuidando do meu corpo, da minha saúde, para que eu possa viver o propósito de Deus. Para que eu consiga caminhar, se eu precisar caminhar. Para que eu consiga correr, se eu tiver que correr. Para que eu consiga fazer o que Deus espera que eu faça. Então, por medo da vaidade, muitas de nós acabamos não nos cuidando o necessário. Por medo do extremo, né, da vaidade. Ah, mas eu não posso fazer isso porque é vaidade. Eu não posso fazer aquilo porque é vaidade, né? E muitas vezes, dependendo da forma como a gente foi ensinada, isso é mais profundo ainda. Às vezes a gente tem medo, né? Ai, não, academia, Deus o livre, é vaidade. Depois a Márcia vai falar muito bem sobre isso, né, Márcia? Vou deixar para ti. Mas a gente precisa mudar esses conceitos na gente. Tem conceitos que precisam ser mudados. O cuidar de nós mesmas vem de nós entendermos que nós fomos criadas com um propósito. E que para nós cumprirmos isso, nós precisamos estar bem. Nós não podemos estar, né? Claro que Deus pode nos usar de qualquer forma, mas pensa, se nós não fizermos a nossa parte e o nosso corpo sofrer, muitas coisas que a gente poderia... Eu vou ler um texto que vai ser chocante. Para mim foi bastante chocante, eu quero ler com vocês daqui a pouco. Mas muitas coisas que poderiam acontecer na nossa vida podem deixar de acontecer. Então,
algo que nós precisamos entender, um conceito bíblico. Eu vou falar sobre conceitos bíblicos a respeito do corpo. E um conceito bíblico muito importante que nós precisamos entender. Quem já leu a Bíblia alguma vez ou já teve contato com a palavra de Deus, talvez já deva ter ouvido esse texto, que está em 1 Coríntios 6,10 e diz assim: acaso não sabem vocês que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O nosso corpo precisa glorificar a Deus. E esse cuidado, que não é o cuidado da vaidade, mas o cuidado para que a gente mantenha a saúde, para que a gente possa cumprir aquilo que Deus nos propôs, passa por esse entendimento, que dentro de nós habita o Espírito Santo. A Bíblia fala em tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Mas se o vaso trincar, se o vaso quebrar, ele vai carregar o quê? O nosso corpo precisa estar cuidado. E se nós, eu vou ler o texto que eu falei para vocês, porque você deve estar curiosa. Está em Eclesiastes 6,17. Diz assim, ó: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Olha só esse texto. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? A gente fala às vezes sobre o suicídio e todo mundo se choca com o suicídio, é algo terrível, algo inaceitável. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar no quanto nós vamos destruindo o nosso corpo, paulatinamente, né? Aos pouquinhos, dia a dia, com a alimentação errada, com falta de exercício, com falta do descanso. E aí nosso corpo vai sentindo, só que ele não sente assim rápido, né? Não é rápido que vai aparecer, os efeitos são a longo prazo. E vocês podem notar, eu leio bastante, procuro aprender bastante sobre alimentação para as crianças. Tenho 2 pequenos, então é uma responsabilidade minha cuidar da alimentação dos meus filhos. Eles não comeram açúcar até os 2 anos. A gente agora, depois com a função dos antibióticos, eles descobriram o chocolate. Então está uma guerra lá em casa por causa do chocolate. Mas nós vamos vencer a guerra contra o chocolate. Mas assim, às vezes a gente não percebe o quanto a gente está se fazendo mal. Às vezes a gente está nervosa, né? E chega, uma época, agora eu parei com isso. Por isso que eu estou falando para vocês que eu posso falar como alguém que está vivendo um processo também. E aí eu me lembro um dia, alguns meses atrás, tinha um pacote de marshmallow. Gente, eu cheguei de tarde. Quando eu vi, tinha comido todo o pacote de marshmallow. Depois, bate aquele arrependimento. O que eu estou fazendo? Mas Deus te trouxe aqui hoje para fazer pensar um pouquinho. Quantas coisas ruins que a gente faz para nós mesmos. Isso é o que fala em Eclesiastes. Por que morrer antes do tempo? Aí depois começa a aparecer um monte de doença que poderiam ser evitadas. A gente sabe, se você abre as redes sociais e você vai entender, muitos médicos estão falando, olha, cuidado com a alimentação, cuidado com faça exercício físico, toma água, né? Tem gente que não toma água. Eu aprendi com o Dr. Fernando Lemos os 600 ml de água em jejum. Alguém toma? Quem está comigo? Ninguém? Tem mais um que toma, né? 600 ml de água em jejum. Isso aí foi virando um hábito. Já é um hábito meu. Eu comprei um copão e eu levo para o meu quarto e daí quando eu acordo tomo aquele copão de água. Mas sabe, são detalhes que se a gente não atentar, quando a gente vem estar com problema renal, são problemas que podem ser evitados, são situações que podem ser evitadas e que é responsabilidade nossa cuidar do nosso corpo. É responsabilidade nossa zelar pelo corpo que Deus fez. A Bíblia, nós lemos ali em Salmo 139, que Deus nos teceu. Tecer é fazer quem faz artesanato aqui sabe, tu pega uma linha e tu tece, tu cria algo com as tuas mãos. E a Bíblia fala que nós somos tecidas por Deus. Que privilégio e que responsabilidade cuidar esse corpo que foi tecido por Deus. Nós vemos o exemplo de Daniel.
Daniel era um jovem, para que eu vou arrumar aqui, senão eu vou cair. O Daniel era um jovem que foi separado para o serviço do rei, junto com muitos outros jovens. E o rei mandou, né, dar para eles do melhor dos manjares do rei. Mas Daniel entendeu que aquela alimentação não seria bom. Claro que existe toda uma questão espiritual, né? Mas vamos falar na parte do corpo, tá? A questão espiritual eram alimentos oferecidos a ídolos, então não faria bem para eles. E ele fez uma proposta, né, para o homem que estava encarregado de cuidar deles. Eu esqueci o nome dele, esqueci. Enfim, olha, vamos fazer o seguinte. Nós não queremos comer essa comida. Será que nós podemos comer legumes, tomar água? Né? Comida boa, comida saudável. E aí o homem ficou com medo. Olha, o rei mandou dar o manjar para vocês. Comida top. E eu tenho que obedecer ao rei. Daqui a pouco vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar magrinhos. E aí o rei vai cobrar de mim, porque eu não cumpri a ordem do rei. Mas aí Daniel fez uma proposta. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste de 10 dias, tá? 10 dias tu nos dá os legumes, tu nos deixa tomando água. No final dos 10 dias tu compara como é que a gente está e como é que estão os outros jovens. Fechado? Fechado. O que aconteceu depois dos 10 dias? Eles estavam mais fortes, mais vigorosos do que os outros. E sabe que lendo esse texto, eu comecei a pensar que muitas vezes a gente usa a má alimentação como desculpa, usa desculpas para má alimentação. Ah, mas eu não dá tempo de fazer. Ah, mas eu não sei cozinhar, eu não sei. Ah, mas a comida saudável é sem gosto. E a gente começa a botar um monte de desculpa para comer mal. Sabe que eu sou uma pessoa que eu sou boa de garfo. Eu gosto de tudo. Esse dia me estava me perguntando, tu gosta mais de doce ou salgado? Eu gosto de doce e salgado. Quer dizer, salgado primeiro do doce. Eu gosto de tudo. Tudo que é comida campeira, comida, né, tudo, eu gosto. Menos comida japonesa, só isso que eu não como. O resto, né, tirando a comida japonesa, pode me convidar que vai tudo. Então, se eu não cuidar, eu vou estar doente em pouco tempo. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala em 1 Coríntios 6,12. Nós lemos ali no 6,19, mas antes um pouquinho o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É pecado comer um monte de açúcar? Não é. Ninguém vai preso porque comeu um saco de açúcar. Não. Ninguém é preso porque tomou 2 litros de coca. Não. Mas convém? Vai fazer bem para a minha saúde? E a gente precisa começar a estudar um pouco mais, cuidar o que a gente está comendo. Sabe que uma armadilha que a gente vê, a indústria quer vender mais alimentos, cada vez mais. Tá? E ela não vai colocar ali no Danoninho, sabe o Danoninho que dão para as crianças? Danoninho? Ai, Danoninho é comida de criança, na cabeça, né, de muita gente, é comida de criança. Não é. Danoninho é um veneno. E assim como o Danoninho, tem tanta coisa que a gente come que a gente acha que é bom. Ai, um suquinho, né? Um suquinho tão bom. Puro açúcar, tem nada, né? Faz um suco em casa, então. E assim, a gente precisa abrir os nossos olhos para o que a gente está se alimentando. A gente vai ouvir muito. Eu creio que assim, ó, Deus vai ministrar muita coisa para a gente hoje. Sobre a nossa alma, sobre o espírito. Mas começa cuidando do corpo. Abre os olhos para isso. Não negligencia. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele quer usar a tua vida. E Ele quer usar o teu corpo. Teu corpo tem que estar ok. Tem que correr uma maratona? Vamos. Tem que fazer isso? Vamos. Porque o corpo está ok. Por quê? Porque eu estou cuidando do corpo que Deus me deu. Muitas doenças, eu sei que tem psicólogas aqui, vão saber falar muito mais propriedade do que eu, mas tem muitas doenças causadas por falta de nutrientes. Doenças psicológicas que são causadas, ou psiquiátricas, que são causadas por falta de nutrientes. Eu tive, uns 15 anos atrás, eu tive um nódulo na tireoide. E ela produzia muito hormônio. Então, eu fiquei com hipertireoidismo, né? O termo popular, a tireoide que emagrece. Tá. E na época, eu cheguei a pesar 42 quilos. Fiquei um risquinho. Tomando remédio, fazendo tratamento, tal. Até que o médico, troquei de médico, o médico disse, olha, vamos tirar esse nódulo? Vamos.
E aí eu tirei o nódulo. Só que o que produzia um monte de hormônio era o nódulo. Quando eu tirei o nódulo e metade da tireoide, eu fiquei com hipotireoidismo, quer dizer, ficou o contrário. Eu saí de um hiper, estava um excesso de hormônio maluco, para hipo. E eu não podia tomar medicamento, eu fiquei acho que 15 dias sem medicamento nenhum após a cirurgia, para o meu corpo se adaptar. E ali eu senti o que é a depressão. Eu senti na minha carne o que é a depressão. Porque eu não tinha vontade de fazer nada, eu só tinha vontade de ficar deitada, literalmente. Claro que eu tinha que ficar deitada, porque eu estava ponteada todo o pescoço, tinha que ficar deitada mesmo. Mas eu vi quanto é ruim, o quanto é difícil lidar com isso. E eu posso dizer para vocês que muitas situações, muitas doenças que a gente passa, é má alimentação. É às vezes a falta de ir no médico, fazer uma revisão, ver se está tudo ok as nossas taxas. Tem um hormônio desregulado, às vezes tem alguma coisa que não está, às vezes é uma coisa simples, que dá para resolver a curto prazo, para que no longo prazo não piore. Então, mulheres, cuidem de si, cuidem do seu corpo. Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, quem é que vai cuidar? Outra coisa que eu lembrei de falar para vocês é o seguinte, com relação, às vezes, eu falei do pacote de marshmallow, né? E às vezes a gente precisa parar um pouquinho para analisar por que a gente está comendo tanto. O que está levando, né? Comendo, por quê? E eu creio que as psicólogas vão falar, talvez até alguma coisa a respeito disso, porque há muitas coisas internas que se refletem na nossa vida externa, né? Então, muitas atitudes que nós temos começam no nosso coração. E a falta, inclusive, de aceitação, de aceitar o nosso corpo, de entender que o nosso corpo, que a nossa vida é valiosa, nos faz muitas vezes a ter esses comportamentos autodestrutivos. Para que eu vou me cuidar? Se eu já estou assim, não vou me cuidar. Esses comportamentos autodestrutivos partem muitas vezes dessa falta de entendimento do valor da nossa vida. Não nos cuidamos muitas vezes, porque não nos damos o devido valor. E algo importante também que nós precisamos observar é o descanso. Deus descansou. Se Deus, que é Deus, descansou, quem somos nós, né, para não descansar? E descansar é descansar. Uma armadilha que tem para o descanso é o celular, né? É comprovado cientificamente que... Obrigada, Marina. É comprovado cientificamente que o nosso corpo, a produção da melatonina diminui com a luz do celular. É comprovado cientificamente. Então, se a gente ficar no celular até altas horas da noite, e é uma coisa que a maioria faz, né? Quem não faz, levanta a mão. Amém, tá na frente. A utilização do celular antes de dormir pode prejudicar toda uma noite de sono. Então, o nosso descanso fica comprometido. E aqui eu vou fazer um alerta que eu preciso fazer, gente. Eu vou abrir um parênteses no meio de toda a palavra, mas eu preciso fazer um alerta. Quem é mãe? Faz as crianças dormir cedo, gente. Pelo amor de Deus, faz as crianças dormir cedo, tá? Quem tem filho pequeno aqui, faz a criança dormir cedo. Os médicos estão desesperados, os pediatras estão falando, estão gritando. Faz as crianças dormir cedo, faz as crianças dormir cedo. Por quê? Porque precisa, o nosso corpo precisa descansar. Existem horários em que os hormônios do crescimento são produzidos. E a gente precisa fazer as crianças dormir cedinho, né? Aproveitar o dia. Criança não pode dormir até meio-dia, criança tem que aproveitar amanhã, o sol, correr, brincar, pular, dar trabalho para a gente, né? Mas precisa. Então a gente precisa cuidar. Nós como mães temos essa responsabilidade de cuidar do nosso descanso e do descanso da nossa família. E por que nós vamos fazer tudo isso? A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 31. Eu estou falando em bases bíblicas para que a gente entenda. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, está cozinhando para a tua família? Faz uma comida gostosa, aproveita, bota um legumezinho junto, né? Tenta procurar receitas que tenham nutrientes saudáveis. Eu não sou nutricionista, mas a gente tem hoje na nossa mão condições de procurar receitas e soluções boas para a nossa família.
para nós e para nossa família. Então vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar da alimentação, fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo, ou façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. O nosso dia a dia, o nosso viver, o nosso vestir precisa ser para a glória de Deus. O nosso corpo precisa estar saudável. Aquele texto de Eclesiastes, eu quero que vocês gravem, se vocês esquecerem tudo que eu falei, gravem o texto de Eclesiastes, gravem esse texto. Não seja tolo, por que morrer antes do tempo? Por que se matar? Com quilos e quilos de açúcar, quilos e quilos de sal, comida gordurosa. A gente sabe, não precisaria falar, mas são ensinamentos que a gente está vendo todos os dias. E que se a gente não atentar, se a gente simplesmente negligenciar, nós vamos estar abreviando o nosso tempo de vida. E não só abreviando, como trazendo um futuro com maiores dificuldades. As doenças cardiovasculares são, acho que, as que mais matam, porque é uma quantidade de pessoas que tem. Por quê? Claro que existem situações que não, né, existem doenças que a gente não tem como prevenir, mas muitas nós temos. Muitas passam pela nossa mão. O cuidado, o controle. E Provérbios 3. O livro de Provérbios é maravilhoso, né? Provérbios 3, versículo 7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O temor ao Senhor, a busca pelo conhecimento do Senhor, por conhecer aquilo que o Senhor, os princípios de Deus, a busca pela palavra de Deus, vão nos trazer essa sabedoria, vão nos guiar, vão nos dizer, olha, cuida aqui, cuida ali, sabe? Vão nos orientar. Para quê? Para que a gente tenha uma vida longa e feliz, para que a gente possa curtir, né, como a gente pode dizer, a nossa vida. E não só passar pela vida ou até só sobreviver. Sobreviver é diferente de viver. Às vezes a pessoa sobrevive, mas sobrevive na cama. Sobreviver é diferente de viver. Então, que nós vamos buscar em Deus. Senhor, me dá sabedoria. Eu quero cuidar do meu corpo para que eu tenha uma vida com saúde. Me dá sabedoria para tomar decisões corretas. Me dá sabedoria para administrar meu tempo. Porque muitas das nossas desculpas com relação ao cuidado com o nosso corpo passa pelo tempo, né? É tudo corrido, a gente não tem tempo. É mais fácil pegar uma comida pronta, é mais fácil pegar um congelado. Então, que a gente busque em Deus sabedoria para administrar o nosso tempo. Para a gente conseguir um tempo para preparar o alimento, um tempo para ir fazer um exercício. E algo que Deus colocava no meu coração enquanto eu orava. Ontem à noite, o Senhor colocou isso no meu coração, a respeito da mudança de hábitos. Quando a gente tem algo que vem enraizado em nós, desde criança lá, não, mas eu me criei comendo carne gorda, desde criança é só carne gorda, né? Hoje em dia a gurizada não é muito, mas as irmãs mais velhas talvez vão ser desse time, né? Não, mas eu me criei comendo carne gorda, tá? Ou então, não, mas na minha casa Coca-Cola tem todos os dias, eu não consigo deixar de tomar o refri e tal. Ou enfim, qualquer hábito ruim que você tenha, que nós tenhamos, a gente só consegue mudar. A gente não consegue mudar tudo de uma vez. Mas a gente precisa começar a mudança. E eu queria convidar você. Durante essa conferência, Deus vai falar muitas coisas. Nós estamos só no início. E Deus vai falar coisas profundas. Deus tem coisas profundas para revelar a nós, para nos ensinar. E eu gostaria de convidar que você tomasse nota de pontos-chave que você precisa mudar. Olha, sabe por quê? Porque a gente vai ficar o dia inteiro ouvindo palavra, a gente vai ouvir muita coisa boa, e se deixar chegar no final, a gente não... Ai, pois eu lembro, foi tão boa aquela conferência, foi tão boa aquela conferência. O que Deus falou? Pois foi tão boa. Já aconteceu com vocês isso? Foi tão bom que eu não me lembro tudo, que era tanta coisa. Então, anota.
Pega um caderninho, se não tem, pede a folha para alguém do lado, mas anota durante o dia, hoje, coisas que você precisa mudar, decisões que você precisa fazer. Olha, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, a partir de hoje eu vou fazer aquilo. Faz uma lista. E aí eu vou te dar uma dica que Deus me deu ontem enquanto eu orava. Se a lista ficar muito grande, começa aos poucos. Vai definindo as prioridades. Mas não bota fora o papel, tá? Guarda o papel e vai fazendo. Porque aí, essa conferência vai fazer sentido na tua vida. A palavra de Deus pregada, ela é uma semente. Só que depende da terra que cai. Eu amo planta, então estou sempre em volta. E a semente, ela depende da terra. Se a terra for boa, for propícia para aquela planta, a planta vai crescer, vai dar frutos. Se a terra for ruim, ou se não for cuidada, se não for tratada, a planta vai morrer. Então, eu posso afirmar com certeza para vocês, a palavra do Senhor, que é a semente, é perfeita. Agora, o que vai fazer diferença é o teu coração. Então, faz isso, anota. Olha, Deus falou tal coisa comigo, eu preciso mudar isso, anota. Eu preciso mudar isso, olha, a partir de hoje, ou bota no celular, sei lá, mas faz uma listinha, para que quando você sair, semana que vem, daqui um mês, esse congresso ainda esteja, essa conferência ainda esteja dando frutos na tua vida. Para que haja realmente uma mudança. Não adianta a gente escutar a palavra de Deus e achar bonito, mas se a gente não fizer aquilo que a palavra nos ensina, nós vamos continuar a nossa vida do mesmo jeito. Eu poderia falar várias coisas sobre o ouvir e praticar a palavra, mas vou me deter. Mas eu só queria pedir isso para vocês. Anota. E se não der para mudar tudo, não tem problema. Vai mudando aos pouquinhos. Olha, essa semana eu vou começar a fazer tal coisa que eu não fazia. Agora essa semana eu vou começar a tomar água. Agora essa semana eu vou começar a orar tal horário. Porque Deus vai falar muita coisa para vocês. Agora eu estou falando na comida e na água e no dormir, mas vai vir muita palavra, muita revelação de Deus. Não perde, anota e começa a colocar em prática. E aí você vai ver a diferença que vai ter na tua vida. Amém? Porque o Espírito Santo, Deus, Ele quer trabalhar em nós. Mas ele não entra na nossa vida arrombando e mudando tudo. Não. Ele quer trabalhar o nosso interior. Para que a nossa vida seja mudada. A Bíblia diz assim, que o caminhar do justo é como a luz da aurora, como a luz da manhã, que vai brilhando, e vai brilhando, que vai brilhando, até ser dia perfeito. Amém? Um dia a gente vai encontrar com Jesus, a gente vai estar perfeito. Nosso corpo vai ser glorificado. Mas enquanto a gente está na terra, a gente precisa tomar água, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa dormir, né? E a gente precisa muitas outras coisas que vocês vão ouvir a seguir. Amém? Então, eu gostaria de convidar você a ficar em pé. E, para encerrar, eu gostaria de contar para vocês rapidamente um testemunho que aconteceu comigo. Eu tive gestação gemelar. E no final da gravidez, toda a gravidez a minha pressão estava normal. No início era bem baixinha, depois ficou normal. E até a última consulta, uma semana antes dos guris nascerem, estava tudo bem minha pressão. Quando eu baixei na noite para fazer, era a cesárea ser de manhã, e a doutora disse, interna de noite que amanhã cedinho a gente vai fazer cesárea. Beleza, internei. Quando eu cheguei lá, minha pressão estava 14/9. Aí a enfermeira perguntou, tu tem pressão alta? Não. Então tu deve estar nervosa. Eu pensei, olha, quando eu fico nervosa me dá dor de barriga, quando eu fico nervosa me dá dor de cabeça, mas nunca subiu minha pressão. Mas tudo bem. Aí daqui a pouco comentou um pouquinho mais, ela, não, então senta que a gente vai medir de novo. Beleza, tá. No pós-parto a minha pressão foi a 20/10. Deu para eclâmpsia aquela. E nos próximos dias, a doutora foi acompanhando tudo, mas nos próximos dias a pressão não estava querendo ceder. Quando eu via, dava uns picos, ia 18/9 de novo, e isso em casa já. E teve uma madrugada, não me lembro bem que horas da madrugada, ou já era tipo meia-noite, por aí, eu comecei com aquela dor na nuca de novo. E aquela dor na nuca, aquela coisa tão ruim, tão ruim. E eu estava em desespero, porque pensa, tu com 2 filhos recém-nascidos, e tu pensando, e agora, o que vai acontecer comigo? E se Deus me leva? Né? Claro que Deus ia cuidar deles, mas né, ninguém tem filho para não criar, todo mundo tem filho para criar, né? E eu comecei a orar. E aí eu disse, Oséias, não, eu tenho que ir no hospital, porque eu já tinha tomado os remédios que eu podia tomar, eu estava tomando um monte de remédio, e não estava fazendo efeito, e aí eles, não, vou ter que ir no hospital. Eles, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um banho.
vou tomar um banho. E a mãe me dava água com limão e água com não sei o quê, e tudo que mandavam tomar, eu tomava. E eu fui tomar um banho e fui orar. Eu disse, não, eu vou orar. E como é que eu vou para o hospital deixar as crianças aqui? Ia ficar só a mãe com as crianças? Não, eu vou orar, vamos orar. E Oséias foi para o banheiro comigo, porque ele ficou com medo que me desse alguma coisa, passasse mal no banho. Ele foi. E a gente começou a orar. E ali foi um culto, irmãs. No banho. Um culto para Deus. Ali a gente cantou, a gente orou, a gente entregou a vida a Deus de novo. E quando eu saí do banho, eu medi a pressão de novo, porque aí começou a aliviar aquela dor na nuca horrorosa que dá. E eu medi a pressão. Não estava 12/8, né? Porque levou acho uns 3 meses para ir para os 12/8, mas já não estava aqueles 18/10, 18/9. E eu glorifiquei a Deus, e ali eu entendi que Ele estava no controle da minha vida e que Ele é que ia me curar. E eu quero dizer para você, se você está com uma enfermidade no teu corpo, o nosso Deus tem poder para curar, não importa. Talvez você esteja até com uma dor de cabeça simples. Às vezes a gente pensa assim, é só uma dor de cabeça, eu nem vou orar para Deus me curar. Deus cura. Deus cura a dor de barriga, Deus cura a dor de cabeça, Deus cura tudo. Porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que para Ele nada é impossível. E eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Nós teremos muitas orações e muitas ministrações, mas deixa eu orar por você, para que o Senhor cure o teu corpo. Se você tem alguma enfermidade, se você crê, a Bíblia diz assim, Jesus falou, se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você crê, você pode sair daqui sem nenhuma enfermidade. Se você crê, Deus pode te curar. Se você crê, talvez você esteja até com uma cirurgia marcada, e você vai sair daqui, vai dizer, aquela dor não está mais. Daqui a pouco você chegar no médico, não, vou fazer os exames de novo. E aí o médico, não, mas não tem mais. Se você crê, isso pode acontecer contigo. Eu quero te dizer porque Deus é poderoso. O nosso Deus curou. Jesus, quando estava na terra, onde Ele andava, Ele ia curando todo mundo. E Ele quer fazer isso com a gente também, porque Ele deu esse poder aos discípulos. Ele disse que a gente poderia também viver isso. Ele disse que a gente poderia fazer coisas que Jesus fez, que Ele fez, e coisas maiores ainda. Então nós não estamos inventando nada aqui. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Jesus. Nós estamos com uma procuração de Jesus, dizendo que nós poderíamos, em nome dEle, orar pelas pessoas e elas seriam curadas. Amém? Então eu quero te convidar, feche os seus olhos. As irmãs da intercessão, pode passar aqui na frente. Se alguém quiser sair do lugar e orar por alguém, se você sabe que alguém está com alguma dificuldade, com alguma enfermidade, e você quiser sair do teu lugar e orar, seja instrumento de Deus e ore por essa pessoa. Deixe Deus te usar nessa tarde, porque o nosso Deus quer fazer coisas maravilhosas em nosso meio, amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos diante de Ti, mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor, que tem nos ensinado sobre o cuidado do corpo, que tem nos ensinado, ó Pai, que nós somos templo do Espírito Santo, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem propósitos para cada uma de nós, que o Senhor quer usar as nossas vidas em áreas diferentes, de formas diferentes, ó Pai, e que para isso os nossos corpos precisam estar com saúde, Senhor. E por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor nessa tarde traga, Senhor, a Tua unção de cura, Pai. Ministra. Ó meu Deus, cada coração que está aqui clamando por Ti, dizendo, Deus, eu estou sentindo essa dor, Deus, eu não aguento mais essa enfermidade, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos que o Senhor faz milagres, nós cremos que o Senhor pode fazer coisas que a ciência não consegue. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, traz a cura nesse lugar, ó Pai. Olha, Senhor, para cada mulher, ó Pai. Olha, Senhor, para quem está sofrendo, Pai. O Senhor conhece o dia a dia de cada uma. O Senhor conhece as limitações de cada uma. O Senhor conhece, ó Pai, onde cada uma está sofrendo. As dores, ó Pai, e nós cremos que o Senhor pode trazer a cura nessa tarde, em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei, ó Pai, porque eu já vivi, ó Pai, os Teus milagres na minha vida, eu já vi pessoas sendo curadas, e eu te peço que mais uma vez o Senhor venha cumprir, ó Pai, a Sua palavra, que mais uma vez, ó Pai, nós possamos ouvir aqui, mulheres dizendo, olha, eu fui naquela conferência e eu fui curada, em nome de Jesus, ó Pai.
Pai, que dores desapareçam, em nome de Jesus, ó Pai querido, em cada órgão, ó Pai, o Senhor conhece desde as células de cada uma de nós, ó Pai, em nome de Jesus, traz a cura agora, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, nós sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer no decorrer desse dia, Senhor, mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor já comece desde agora, ó Pai, trazendo a cura, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade e creio que o Senhor grandes coisas vai fazer em nossas vidas, amém?